Olá pessoal, paz e bem a todos, espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Nesse vídeo, identificaremos qual é a grande cidade mencionada no livro do Apocalipse. Observaremos com atenção alguns aspectos que muitas vezes deixamos passar batido. Apocalipse capítulo 11, versículos 7 e 8. Mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. No texto que acabamos de ler, identificamos características importantes dessa grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, e que também é o lugar onde o nosso Senhor, ou seja, o Senhor Jesus, foi crucificado. Isaías, capítulo 3, versículos 8 e 9. Jerusalém, com efeito, ameaça a ruína, e Judá se desmorona, porque suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor e desafiam os olhares de sua majestade. Sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados como Sodoma, em vez de escondê-los. Ai deles, porque causam dano a si mesmos. Jeremias, capítulo 23, versículo 14. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus, para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma, e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Ezequiel, capítulo 23, versículos do 1 ao 4. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, era uma vez duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram ainda jovens. Lá foram apertados os seus peitos, lá foi apalpado o seu seio virginal. A mais velha chamava-se Oholá, e sua irmã Oholibá. Pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Seus nomes, Oholá, é Samaria, e Oholibá, Jerusalém. Esses foram apenas alguns exemplos, pois os profetas, por vezes, comparavam a iniquidade de Jerusalém à de Sodoma e do Egito. Agora veremos que São Lucas, tanto no livro dos Atos dos Apóstolos, como em seu Evangelho, nos diz claramente qual foi a cidade e o povo que crucificou o nosso Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo do 31 ao 35. No mesmo dia, chegaram alguns dos fariseus, dizendo a Jesus: Sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhes ele: Ide dizer a essa raposa: Eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível
que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 28 ao 30. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Explicitamente, vimos que os profetas comparavam Jerusalém a Sodoma e ao Egito, por suas abominações, sua prostituição e suas iniquidades. Além disso, vimos também que a cidade que matou o nosso Senhor foi nada mais, nada menos do que a própria Jerusalém. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Durante a Guerra Civil, que aconteceu em Jerusalém, na segunda metade do primeiro século, e que culminou na intervenção do exército romano, comandado pelo general Tito, a cidade foi dominada pelos zelotas, que acabaram se dividindo em 3 facções. Assim, a cidade de Jerusalém acabou também sendo dividida em 3 partes. Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. No texto que acabamos de ler, vemos que essa grande cidade reinava sobre os reis da terra. O texto grego traz a palavra ge, que significa território, região, país ou apenas o elemento árido. Diferente do que pensamos hoje, essa palavra, terra, está longe de significar planeta. Afinal de contas, naquela época, o planeta ainda nem era chamado de terra. Josué, capítulo 11, versículos do 15 ao 18. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Neguebe, o território de Gósen, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Hermon. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Josué capítulo 11, versículo 23. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos, e a terra repousou da guerra. Sabemos muito bem que Josué conquistou apenas o território de Israel, e o repartiu entre as 12 tribos dos filhos de Jacó. O texto diz que Josué conquistou toda a terra. No original do grego, temos novamente o termo ge, que significa país, território ou região. Outro detalhe importante é que Josué derrotou todos os reis da terra. Já no Novo Testamento, temos aquilo que chamamos
de tetrarquia de Herodes. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. O rei Agripa I, que reinou em Jerusalém, se tornou soberano sobre todos os outros reis da tetrarquia herodiana. Sendo assim, Jerusalém reinava sobre todos os reis da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 26 ao 28. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Portanto, os reis da terra e os príncipes se reuniram em conselho contra Jesus em Jerusalém, a grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, crucificou o nosso Senhor, e que também reina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18, versículos do 1 ao 3. Depois disso, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Apocalipse, capítulo 18, versículos do 16 ao 20. Ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio, que havia de comparável a essa grande cidade, e lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: Ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. São João nos apresenta mais algumas características importantes dessa grande cidade, como o linho fino, púrpura e escarlate, ornada de ouro, pérolas e pedras preciosas. Êxodo capítulo 25, versículos de 1 a 9. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Êxodo capítulo 26, versículos do 31 ao 33.
Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, através do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo do santo dos santos. Êxodo capítulo 28, versículos do 6 ao 14. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas 2 extremidades haverá 2 alças que o sustentarão. O cinto que passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho, e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel que gravarás nas 2 pedras serão à maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. São João, propositalmente, lista vários utensílios que ornavam o Templo de Jerusalém, assim também como outros utensílios que ornavam as vestes sacerdotais. Os mercadores que lucravam muito vendendo esses produtos para os judeus perdem agora uma grande fonte de renda. 1 Macabeus, capítulo 11, versículo 71. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Jó, capítulo 2, versículos 11 e 12. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade e Suás e Sofar de Naamate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido. Vieram cada um de sua terra e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre suas cabeças. Os habitantes dessa grande cidade se lamentavam de uma maneira muito comum entre os povos semitas, que diante de uma grande tragédia rasgavam suas roupas e jogavam pó sobre a cabeça. Por fim, veremos qual cidade foi chamada de grande cidade pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 22, versículos do 6 ao 9. Porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Era a meus olhos como os montes de Galaade, qual o cimo do Líbano. Juro, porém, que te vou transformar em solidão, em um deserto. Preparo contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus cedros mais formosos e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, ao passarem perto dessa cidade, uns aos outros hão de dizer: por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? E lhes será respondido: porque seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor seu Deus, prosternando-se entre outros deuses e a eles rendendo o culto. Salmo 47, versículos do 1 ao 3. Cântico, Salmo dos filhos de Coré. Grande é o Senhor, e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus, o seu monte santo. Colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. O lado norte do monte Sião
é a cidade do grande rei. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 34 e 35. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jeremias proferiu este oráculo ao rei de Judá, que reinava no palácio, na cidade de Jerusalém, a capital do reino. Jerusalém era conhecida pelos hebreus como a grande cidade, justamente por ter sido durante toda a antiga aliança a cidade do grande rei. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário, compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.